noite, meu irmão e minha irmã. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família. Estamos mais uma noite aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Da honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Ainda estamos fazendo os nossos cultos aqui online. Brevemente estaremos fazendo também presencial os cultos de semana. Já estamos com os nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Convidamos você e a sua família a estar conosco. Amém? Enquanto isso, por vários motivos, estamos fazendo culto online, você participando para estarmos juntos, louvando a Deus, orando ao Senhor, buscando o nosso Deus, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, amém? E também ouvindo a palavra do Senhor, pedindo bênçãos do Senhor sobre nós. Quero convidar você, ainda nesse momento, a orarmos ao nosso Deus, amém? Onde você estiver acompanhando conosco esse culto, que você possa orar ao Senhor, a sua forma. Feche os seus olhos e ore ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que esteja conosco nesse tempo aqui precioso, nesse tempo de busca ao Senhor, amém? Deus querido, nós queremos te louvar e te engrandecer por esse dia, Senhor, que passamos, ó Deus. Queremos te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Pedimos, ó Deus, ó Espírito Santo, fica conosco nesse momento, Pai. Ó Senhor, vai entrando, Senhor, agora nas casas, nas famílias, em cada lar que está ouvindo, Senhor, desde essa mensagem, esta palavra, participando deste culto, deste momento conosco, que o Senhor possa fazer morada. Ó Deus, pedimos, Senhor, Deus, a tua presença, Senhor, entre nós. Pedimos o teu Espírito Santo que fale conosco. Vem, Senhor Jesus. Seja louvado através, Senhor, dos louvores. Seja adorado através das orações, invocado através das orações. E que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de um dia, né? Um dia cheio de afazeres, cheio de trabalho, cheio de preocupações e coisas que fazemos, estamos aqui nessa noite para louvar, adorar o Senhor. Amém? Que o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Convido você a estar abrindo a palavra do Senhor comigo no Salmo 103, que diz assim: salmista, a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glória a Deus. O salmista, aqui no Salmo 103, nos convida a louvar e adorar a Deus nesse momento. E eu também convido você, aí onde você está, do jeito que você está, para estar louvando a Deus com a sua voz, com a sua mente, com o seu coração, adorando a esse Deus que merece todo louvor e toda adoração nossa, amado. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração,
Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Glória a Deus. O Senhor está presente em todos os lugares conosco. Não devemos esmorecer nem desesperar. Ele está conosco em todos os momentos. Amém, amado? Como é bom louvar o nosso Deus. Como é bom estarmos na presença dEle. Como é bom engrandecer o nosso Deus. Eu não sei como você passou o dia de hoje. Não sei qual foi as suas lutas, as suas dificuldades. Creio que cada dia temos as nossas dificuldades a percorrer, a avançar. E o Senhor nos chama nessa noite a lançar sobre Ele todas as nossas dificuldades. A lançar sobre Ele essa noite tudo aquilo que tem te prendido, te atormentado, te perturbado. E eu convido você a ler comigo essa passagem, que é a passagem que nós vamos usar como texto base para a nossa meditação essa noite, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, meu irmão e minha irmã. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, amém? Então, pegue aí a sua Bíblia, abra. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Que fala sobre Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando por essa palavra, amado. Querido Deus, nós lemos, Senhor, a Tua palavra essa noite. Queremos Te adorar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Sabemos que só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, ó Pai. Ó Deus, entramos na Tua presença nesse momento, ó Pai, para Te adorar, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, eu Te peço que o Senhor abra os céus, Senhor, sobre nós, sobre este irmão, essa irmã agora que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa falar grandemente, Senhor, aos nossos corações. Ó Senhor, fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo, Senhor, a nossa fé no Senhor Jesus agora, ó Pai. Aumentando, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, traz, Senhor Deus, sobre nós o Teu consolo, o Teu conforto, Senhor, a Tua glória. Para que realmente, Senhor, o Teu Espírito Santo traga, Senhor, conforto, Senhor, alegria no Espírito Santo, o amor que precisamos, ó Pai. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua presença. Nessa noite, Senhor, nós pedimos. Vem, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais este hino. E logo depois estaremos ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Que o nosso Deus está no meio de nós, está aqui conosco. Esse texto que nós lemos de Mateus 8, Jesus no meio da tempestade, me faz lembrar que a nossa vida é assim como um barco no meio do mar, né? Somos nós ali. Há momentos em que a nossa situação ela se parece como desse barquinho no meio da tempestade, né? Uma grande tempestade no alto mar, e que ali, quando chega a tempestade, nós ficamos sacudidos de um lado para o outro. E as tempestades muitas vezes são a enfermidade, é o luto, é a morte, o desemprego, situações extremas que nos levam a desestruturar, né? A ficarmos com medo, com insegurança. E assim é a nossa vida no dia a dia. E é engraçado, quando eu leio esse texto, eu lembro de uma vez estando dirigindo, né, em certa situação, e que me deparei com uma grande nuvem, muito grande, bem cheia, e muita chuva. Começou de repente muita chuva. Você já deve ter passado por isso também. E aí eu liguei o limpador no máximo, naquele máximo assim, e não conseguia enxergar quase nada. E parecia que aquilo ali não ia ter fim, que aquela tempestade, que aquela nuvem, que aquele tempo não ia acabar nunca. Mas conforme eu ia avançando, o carro ia prosseguindo, ia acelerando, eu continuava no caminho, eu via que a tempestade ia melhorando, ia clareando, ia se afastando. Aquela nuvem era apenas uma nuvem ali naquele lugar. Conforme eu ia avançando, a nuvem ia ficando para trás e o tempo ia se abrindo e clareando, até que cheguei num lugar, num espaço em que eu olhava ali para o asfalto, para a estrada, e estava seco, parecia que nem tinha tido chuva ou tempestade nenhuma. E aí, assim também são as situações na nossa vida. Nada dura para sempre, nenhuma situação. Elas acabam, elas terminam, elas têm um tempo na nossa vida, uma passagem na nossa vida, né? Então, a chuva ficou para trás. Assim também são as dificuldades em que enfrentamos. Nós vamos passar por dificuldades. Nesse texto em que nós lemos um pouquinho antes, Jesus estava falando com seus discípulos, né? Falando que quem é que ia seguir Jesus? Qual discípulo que ia atrás de Jesus, que não tinha onde ficar, né? Não tinha onde pousar a cabeça. Os discípulos falando: nós vamos seguir, nós vamos com o Senhor. Então ele entra nesse barco e os discípulos seguem a Jesus. E a tempestade, ela vem sobre o barco. Então isso é uma coisa que nós não podemos prever, ou não está nas nossas mãos esse controle, o controle de que virão tempestades e quais tempestades virão sobre a nossa vida. Mas uma coisa nós sabemos, né? Que Jesus está no barco conosco. Isso é uma certeza, isso é uma alegria para nós, isso é algo forte na nossa vida. Nós podemos ter certeza de que Jesus está no barco conosco. Amém? Então, o fato é que quando tem essa tempestade, quando vem essa tempestade, em quem ficamos como nem consegue enxergar nada. Então, a primeira coisa que vem sobre nós, assim como veio sobre os discípulos, é o medo, a situação de medo. E esse medo, como diz ali no verso 24, diz que o barco era varrido pelas ondas, ou seja, ele era jogado de um lado para o outro. Então, não é uma situação tranquila. Ali está falando sobre uma situação de extremos, em que estamos, que é diferenciado. E eu creio que essa pandemia, ela veio trazer sobre nós várias situações diferenciadas da nossa vida, que nós não estávamos acostumados.
É como se nós estivéssemos nesse barquinho aí, normal, calmo, tranquilo, e de repente viesse esse vento sobre nós. E eu quero te dizer, meu amado, que apesar das lutas e das dificuldades, apesar do vento, apesar da tempestade, Jesus está no barco com a gente. Amém? Então esse medo vem sobre nós. Primeiro, o medo das ondas, ou seja, medo das situações externas, medo daquilo que pode vir, da insegurança, do desconhecido, um medo que sobrevém sobre as nossas vidas. Segundo, um medo de ficar só, ou seja, o que vai acontecer comigo? Qual será a situação? Pode ser que todos saiam do barco e eu fique sozinho, né? E esse ficar só significa o medo de situações internas nossas, inseguranças, traumas que vêm à tona em momentos críticos, coisas do nosso interior que vêm sobre nós, que afloram sobre nós na hora da tempestade. E terceiro, ainda um medo de morrer, um medo de situações de abandono, ou seja, traumas externos da nossa vida. Então, muitas coisas estavam assolando ali aqueles discípulos dentro do barquinho, em meio à tempestade. Então, quando vem a tempestade na nossa vida, como ali o versículo diz, né, que eles estavam sendo lançados de um lado para o outro. Quando vem sobre nós, também vem à tona nas nossas vidas situações em que nós não estamos acostumados a passar, sentimentos que nós não estamos acostumados a sentir, medos que nós não estamos acostumados. E normalmente a insegurança, a instabilidade vem sobre nós. Isso, amado, é próprio do ser humano. Ali está falando sobre os discípulos do Senhor. Está falando sobre pessoas que conheceram Jesus, que andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Então, não se desespere nesses momentos. Não pense que você está sozinho, que você está passando, apenas você passando por esses momentos. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos discípulos, ou muitas outras pessoas também estão passando por esses momentos, junto, perto e até parecido com você. Então, está todo mundo nesse barco, nesse momento, né? Então, quando essas situações vêm à tona, nós começamos a olhar para dentro de nós e sentir coisas diferentes, a pensar coisas diferentes, e a gente começa a ver situações em nós em que vêm à tona e que precisam ser curadas e tratadas por Deus. Então aí sim é um momento de nós olharmos para nós e vermos, trabalhar, de sermos curados e sermos cuidados por Jesus, que está ali no barco conosco. Aproveitar essas situações para olhar para nós, fazer um autoexame, fazer uma autoanálise e ver o que é aquilo que está me tirando do prumo de Deus, me tirando de dentro do barco de Deus, me tirando de estar ali confiando no Senhor, para que seja tratado, para que seja curado pelo Espírito de Deus. Amém? Mas o bom é que a coragem ela não é a ausência do medo. Não é você simplesmente não ter medo. Coragem é quando você, apesar do medo, toma atitude. Coragem é quando você, mesmo sentindo medo, o medo não te paralisa, o medo não te domina. Você não se deixa dominar pelo medo. Então, não podemos deixar que a tempestade venha sobre nós e nos paralise totalmente. Jesus, ele está no barco conosco. Então, nós sabemos que Jesus está ali. Nós sabemos que ele prometeu assim, ele disse, não vos deixarei sós. Deixarei o Espírito Santo para estar convosco todos os dias até a consumação do século. E ele prometeu
que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então nós temos essa certeza, amado. Não que Deus vai nos livrar de toda e qualquer situação, mas ele vai passar conosco junto de toda e qualquer situação. Isso faz uma grande diferença na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Então eu não sei quais são os problemas que você está passando, o que aconteceu com você hoje, que trouxe uma irritação, o que aconteceu com você hoje, em que te trouxe lembranças amargas da sua vida, do seu passado, o que aconteceu com você essa semana ou esses dias, que trouxe uma versão ruim de você. Quem sabe tempestades na sua vida, problemas na sua vida, tem levantado dentro de você alguns sentimentos que precisam ser tratados pelo Espírito Santo, amém? E Deus então quer trabalhar isso conosco, quer trazer isso à tona, para que nós possamos aumentar a nossa fé e continuar no caminho com o Senhor, dentro desse barco, atravessando. Porque eles falam assim, ó, no início do texto, ele diz, né? Marcos vai falar que Jesus disse, passemos a outra margem. Ou seja, ele chama, ele entra no barco, né? Os discípulos seguem ele para passar para outra margem. Então ele está dando uma palavra, está dando uma direção de que chegarão do outro lado. Então Jesus nos promete isso, que estará conosco todo o tempo. Então isso é uma palavra de Jesus, não vai voltar atrás. É uma certeza de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos confiar, né? Podemos ter medo, mas não podemos deixar o medo nos dominar, né? E a segunda coisa é que então os discípulos tomaram uma atitude mediante aquela sensação. Tomaram uma atitude e vieram acordar Jesus, a clamar por ele, a chamar pelo mestre, diante da circunstância e diante do medo sentido naquele momento. Então eu te pergunto, que atitude você tem tomado no dia a dia da tempestade? Qual tem sido a sua atitude no meio das dificuldades, da insegurança, dos problemas, da tempestade, das dificuldades, né, do dia a dia? A fé, ela aumenta a nossa coragem mediante as situações adversas da vida. Então, por isso que Jesus fala, né, homens de pouca fé, porque não fizeram algo, porque não agiram, porque não colocaram em prática a palavra já conhecida. Porque a fé, ela vem aumentar a nossa atitude, certo? Então, quando olhamos para Jesus, que é o nosso espelho, e a gente vê que ele está ali, a gente tem que fazer, não, peraí, para a situação, Jesus está aqui comigo. Por que eu estou sentindo isso? Se Jesus está comigo, se ele disse que não me abandonaria, se ele disse que estaria comigo todo o tempo, ele está aqui. Eu tenho que acreditar na sua palavra, eu tenho que crer na sua palavra, eu tenho que esperar nessa palavra, eu tenho que pegar essa certeza para mim em fé e colocar no meu coração. E não olhar para a situação e deixar ela me dominar, mas olhar para a palavra de Deus e deixar que a palavra em mim me domine. E assim eu falo com a situação, assim como Jesus falou com a tempestade. Eu digo para a situação, olha, Jesus está comigo. Olha, Jesus está no barco. Olha, ele tem a solução. Eu posso confiar. Eu posso esperar no Senhor. Eu posso clamar por ele, que ele tem a solução para a minha vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então, quando clamamos, ele vem ao nosso encontro. Quando nós olhamos para Jesus, quando nos voltamos para Jesus e não para a tempestade, e quando nos chegamos a Jesus, assim como os discípulos foram lá, acordaram e clamaram por ele, chamaram para a situação, Jesus vem ao encontro dos discípulos, ao socorro dos discípulos. Então, nessa noite, o Senhor Jesus está vindo ao seu encontro, vindo ao seu socorro, vindo
para te acudir na situação em que você estiver passando. Ele nos socorre, ele toma as rédeas da situação. E eu lembro quando eu falo disso, de Jesus tomar as rédeas da situação, um exemplo, uma comparação, é quando nós vamos aprender a dirigir. E nós vamos numa autoescola. Você que tem a sua carteira, que sabe dirigir, você passou por isso. Quando você está dentro do carro, tem duas direções, tem 2 volantes. E ali você, como aprendiz, está ali no controle do carro, no volante daquele carro. Mas existe um outro volante do lado, em que o professor está ali de frente. Então você está conduzindo, e se por acaso alguma situação vem e que você não sabe como fazer, não sabe como dominar o carro, ou se sente inseguro, ou vai fazer alguma coisa errada, imediatamente o professor do lado, ele toma a direção do carro e ele vai e desvia, ou ele vai e para e breca o carro, ou ele tira ali aquela situação de perigo. Gosto de pensar que é a mesma coisa com Jesus quando ele está no barco. Ele está ali esperando, né, um momento de te atender quando há a necessidade, quando a tempestade, quando você desiste e quando a tempestade vem sobre você. Mas ele permite. Eu creio que esse momento dele estar dormindo é o momento que ele está permitindo você tomar o controle, você desenvolver a fé no controle da situação, você desenvolver esta fé que faz você avançar, esta fé que não faz você parar, essa fé que faz você acreditar, essa fé que faz você dizer para a situação, para o vento, para a tempestade: olha, eu creio, existe um Deus maior que pode controlar essa situação. Você entende isso, meu amado? Há um Deus que pode caminhar junto com você. Glória a Deus por isso. Então, esse Jesus, meu irmão e minha irmã, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é aquele que está conosco todo esse momento. Então você pode até achar que Jesus está dormindo lá, porque Jesus estava dormindo, ou algum momento que você está clamando e pedindo: Deus, onde está o Senhor? Por que não me responde? Por que não me clama? Eu creio que é um momento de você estar exercendo a sua fé e de você estar caminhando, apesar de você não estar sentindo, apesar de estar com medo, apesar de estar no centro do furacão. É você continuar, perseverar e com fé continuar aí a caminhada com Jesus. E por último, amado, para encerrar, eu quero que você se imagine nessa cena, né? Se coloque lá no meio daquele mar, daquele lago. Imagine essa cena de um barco pequeno, cheio de homens, de discípulos de Jesus, né? Com Jesus ali dormindo. E aquele mar enorme, o mar revolto, né? Um pequeno barco saculejando de um lado para o outro, os homens com medo, quem sabe até gritando, né? E provavelmente, por causa da tempestade, relâmpagos, trovões muito fortes. Você imagine se às vezes nós dentro de casa ouvirmos, né, trovões e relâmpagos, ficamos com medo. Imagine dentro de um barquinho na beira do mar. E no verso 24 diz assim: entretanto, Jesus dormia. Entretanto, apesar de tudo, Jesus estava dormindo. Marcos ainda vai dizer no outro evangelho, no capítulo 4, que o barco estava quase enchendo d'água. Então as ondas estavam tão grandes que estavam entrando água dentro do barco. Depois você pode ler também a outra versão em Marcos. E que Jesus estava sobre o travesseiro, dormindo ali dentro do barco, naquela mesma água, naquela mesma tempestade, naquela mesma situação em que os discípulos também estavam.
e que Jesus estava ali, então, provavelmente num sono profundo, porque ele não acordava apesar de todo o barulho, de todas as complicações que nós já falamos e de todo o acontecimento. E eu fico pensando que leva uma pessoa a, no meio de uma tempestade, a, no meio de uma circunstância tão devastadora, amedrontadora, está dormindo num sono profundo. Eu gosto de acreditar e crer que é uma certeza, uma fé, uma crença absurda de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso até para nós parece um pouco distante, porque a nossa fé é tão pequena, mas Jesus falou que se nós tivermos uma fé como grão de mostarda, poderemos dizer para um monte para andar para aqui e para lá, e ele vai. Mas eu quero que você compreenda a profundidade disso. Só aquele que tem uma fé profunda, aquele que está confiando em Deus, consegue dormir em meio a uma tempestade. Isso é lindo, é maravilhoso. Conseguir dormir no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, no meio de um deserto, no meio de uma situação. Isso é confiar em Deus, isso é acreditar em Deus. Então isso me leva a crer que nós fomos feitos para atravessar todo tipo de prova. Nós fomos feitos pelo Senhor, porque não se constroem, barcos para se afundar na hora da tempestade. Então Deus nos fez para resistir com fé e autoridade a todos os momentos das nossas vidas. Bem, ele falou, que não há situações em que ele não possa intervir. Não há situação que ele não possa agir. Agindo Deus, quem impedirá? Ele tem poder e o controle sobre todas as coisas. Então eu quero encorajar você hoje a incentivar você a isso, a orar e a clamar a Jesus até que você encontre essa fé, a incomodar Jesus, a orar para Jesus e falar: Senhor, eu quero ter essa fé também. Eu quero, Senhor, confiar em Ti, mesmo que eu esteja passando pela pior circunstância da minha vida. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor está no controle. Eu quero isso para minha vida também. Como pastora, como mulher, como humana, como pessoa também que passa por lutas e dificuldades, eu quero poder dizer que apesar da luta, apesar da dificuldade, eu creio no Senhor que Ele vai me dar força para passar toda e qualquer situação, porque Ele está no barco comigo. E eu quero que essa palavra fique no seu coração, que você fique meditando sobre isso, que você fique lembrando de Jesus dormindo dentro do barco e fale: Senhor, eu quero essa fé que se levanta e diz para a situação, e diz para a tempestade: acalma, fique calma. Eles até no final exclamam, os discípulos falando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos reconhecendo que Jesus tem o poder e autoridade sobre toda a tempestade, sobre toda a situação, sobre todas as coisas na nossa vida. Ele nos fez, Ele nos formou e Ele tem o controle de nós. Mas Ele sabe que somos pequeninos, somos imperfeitos, somos infiéis, somos falhos, somos pecadores. E precisamos e carecemos do Senhor. Por isso que fique com essa sequência na sua mente. Clame a Deus, peça a Deus. Apegue-se à sua fé. Não fique parado na hora da circunstância. Não deixe o medo te paralisar. Continue. Que mais à frente, depois ali da chuva, depois da tempestade, vem a bonança. Amém, amado? Que Deus possa te abençoar. Que Deus fique com você nessa noite. Que Ele esteja nesse barco junto com você. Que você creia que Jesus está com você aí na sua casa, passando
com você essas tribulações e essas dificuldades, sejam elas externas, sejam elas internas, suas lutas, suas dúvidas, suas incertezas, ou sejam extremas. O Senhor é conosco, Ele está no barco e Ele está ali para nos ajudar. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Se essa palavra tocou no seu coração, falou com você agora, coloque-se diante do Senhor. Se há muito tempo você não acredita mais, não crê mais, peça a Deus aumentar a sua fé. Peça a Ele para estar tocando na sua vida nesse momento. Oremos. Querido Deus, primeiramente, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque sabemos que o Senhor está ali no barco. O Senhor está conosco, ó Pai. Ó Deus, e queremos te pedir agora, nesse momento, Senhor, pedir, Senhor, ó Deus, por cada vida, cada irmão e irmã que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Ó Deus, que essa palavra possa penetrar, Senhor, nos corações. Que essa palavra possa trazer vida, possa trazer paz, possa aumentar a fé. Ó Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está no barco, movendo o Senhor nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, ó Deus. E assim como aqueles discípulos clamaram, Senhor, dentro da tempestade, nós clamamos a Ti, Senhor, agora. Vem, Senhor, e toma conta de nós. Vem, Senhor, e acalma, Senhor, a tempestade. Acalma a circunstância, acalma o nosso coração. Acalma, Senhor Deus, as nossas dificuldades, Senhor Deus, internas, ó Pai. Vai tirando, Senhor, aquilo, Senhor, que precisa ser tratado. A forma como falamos com as pessoas, a forma como agimos, as pessoas que nós precisamos perdoar. Que o Senhor possa estar nos ajudando nessa caminhada, ó Pai. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa trazer sobre você uma fé grandiosa. Uma fé que pode dizer para a tempestade, para a chuva, para a tormenta, para se calar. E que possa clamar pelo poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, as bênçãos do unigênito Filho Jesus Cristo, seja com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estamos montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá,